Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Começando uma nova parte, agora é a parte 6, que compreende os anos de 1954 a 1965 e tem por título Dan. Início da parte 47. Bem, disse Justine a sua mãe, decidi o que vou fazer. Pensei que já o tivesse decidido. Artes na Universidade de Sydney, não é isso? Isso foi só para despistar e dar uma falsa sensação de segurança enquanto eu fazia meus planos. Mas agora que está tudo resolvido, eu posso te contar. A cabeça de Maddie levantou-se do serviço que estava fazendo, cortando massa de bolinhos em forma de abetos. A senhora Smith estava doente e elas a ajudavam na cozinha. A mãe olhou para a filha com uma expressão de cansaço, impaciência e impotência. O que se podia fazer com alguém como Justine? Se ela anunciasse que pretendia sair de casa para viver como prostituta num bordel de Sydney, Maddie duvidava muito poder demovê-la. Querida e horrível Justine, rainha dos carros de Jagrená. Continue, sou toda ouvidos, disse ela, e voltou à faina de produzir bolinhos. Vou ser atriz. O quê? Atriz. Misericórdia. Os abetos foram novamente abandonados. Ouça, Justine, detesto bancar desmancha-prazeres e sinceramente não pretendo magoá-la. Mas você se julga... Bem, você se acha fisicamente bem aquinhoada para ser uma atriz? Ai, mamãe, disse Justine enfadada. Não vou ser estrela de cinema, vou ser atriz. Não quero rebolar as ancas, nem empinar os seios, nem fazer beicinho com os lábios molhados. Quero representar. Ela estava enfiando nacos de carne sem gordura no barril de salmoura. Tenho dinheiro suficiente para me sustentar durante o curso que escolher, não tenho? Graças ao cardeal de Bricassart. Então está resolvido. Estudarei artes dramáticas com Albert Jones no Teatro Culloden. E escrevi para a Academia Real de Arte Dramática em Londres, pedindo que incluam o meu nome na lista de espera. Você está certa disso, Jussie? Absolutamente certa. Faz muito tempo que eu sei. O último pedaço de carne sangrenta foi empurrado para baixo da superfície da salmoura. Justine colocou a tampa no barril com um murro. Pronto. Espero nunca mais ver outro pedaço de carne salgada enquanto viver. Maddie estendeu-lhe uma bandeja completa de bolinhos. Ponha-os no forno, por favor. Devo lhe dizer que isso para mim é uma surpresa. Sempre pensei que as meninas que desejam ser atrizes vivessem representando, mas a única pessoa que já a vi representar é você mesma. Ai, mamãe, aí está você outra vez confundindo estrelas de cinema com atrizes. Francamente, você não tem jeito. Mas então, as estrelas do cinema não são atrizes? De uma espécie muito inferior. Isto é, a não ser que tenham passado primeiro pelo palco. Quero dizer, até Laurence Olivier faz um filme de vez em quando. Havia um retrato autografado de Laurence Olivier no tocador de Justine. Maddie considerara-o simplesmente uma paixonite de criança, embora se lembrasse de que, na ocasião, concluíra que Justine, ao menos, tinha bom gosto. As amigas que ela, às vezes, trazia para passar alguns dias em Drogheda, costumavam guardar retratos de Tab Hunter e Rory Calhoun. Ainda não compreendo, disse Maddie, sacudindo a cabeça. Uma atriz. Justine deu de ombros. Muito bem. E onde mais poderei gritar, berrar e uivar a não ser num palco? Não me permitem fazer nada disso aqui, nem no colégio, nem em parte alguma. E eu gosto de gritar, de berrar e de uivar, pombas. Mas você tem tanto jeito para as artes, Jussie. Por que não ser artista? Insistiu Maddie.
Justine virou-se do imenso fogão de gás e deu um piparote no medidor de um cilindro de gás. Preciso dizer ao ajudante de cozinha que troque os botijões. Estamos com pouco gás, mas este ainda dará para hoje. Os olhos claros observaram Maddie com piedade. Você tem tão pouco senso prático, mamãe. Pensei que fossem os filhos que não se preocupavam com os aspectos práticos de uma carreira. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Não pretendo morrer de fome numa água furtada e ser famosa depois de morta. Quero gozar um pouco de fama enquanto ainda estou viva e levar uma vida financeiramente confortável. Por isso pintarei para me distrair e representarei para viver. Que tal? Você tem a sua renda de Drogheda, Jussi, disse Maddie, desesperada, infringindo seu juramento de permanecer em silêncio acontecesse o que acontecesse. E com ela você nunca chegaria a morrer de fome numa água furtada. Se prefere pintar, pinte. Poderá fazê-lo tranquilamente. Justine parecia alerta, interessada. Quanto é que eu tenho, mamãe? O suficiente para nunca precisar trabalhar se não quiser. Que chateação. Eu acabaria falando ao telefone e jogando bridge. Pelo menos é o que fazem as mães de quase todas as minhas colegas. Por que eu viveria em Sydney e não em Drogheda? Gosto muito mais de Sydney do que de Drogheda. Um brilho de esperança surgiu-lhe nos olhos. Tenho bastante para mandar tirar minhas sardas pelo novo tratamento elétrico? Acho que sim, por quê? Porque assim alguém poderia ver o meu rosto, só por isso. Pensei que a beleza não tivesse importância para uma atriz. Tudo tem limites, mamãe. Minhas sardas são um castigo. Você tem certeza de que não prefere ser artista plástica? Absoluta, obrigada. Ela dançou um pouquinho. Vou pisar o palco, senhora Worthington. Como conseguiu entrar no Culloden? Fiz um teste. E eles a aceitaram? A fé que você tem em sua filha é comovente, mamãe. É claro que me aceitaram. Fique sabendo que sou soberba. Um dia ainda serei muito famosa. Maddie despejou um corante verde numa tigela de glacê, misturou tudo e principiou a deixar cair a mistura sobre os abetos já assados. A fama é importante para você, Justine? Eu diria que sim. Ela deitou açúcar sobre a manteiga tão mole que se ajustaram aos contornos internos da tigela. E, embora tivessem trocado o fogão de lenha pelo fogão de gás, a cozinha estava muito quente. Estou inabalavelmente decidida a ser famosa. Você não pretende casar? Justine assumiu uma expressão desdenhosa. Isso é pouquíssimo provável. Passar minha vida limpando narizes cheios de meleca e bundas cheias de merda? Fazendo salamaleques para um homem muito inferior a mim, embora se julgue melhor do que eu? Eu é que não. Francamente, você é o cúmulo. Onde arranjou essa linguagem? Justine principiou a quebrar ovos rápida e habilmente numa bacia, com uma mão só. No meu finíssimo colégio de senhoritas, naturalmente. Bateu os ovos sem misericórdia com um batedor francês. Na verdade, éramos uma turma muito decente de moças, muito cultas. Não é qualquer grupo de tolas adolescentes que sabe apreciar a delicadeza de um verso latino. Existira um romano de Vinídio com a camisa feita de irídio, perguntando sobre o porquê da veste. Limitou-se a explicar. Id est bonum sanguineum praesidium. Os lábios de Maddie crisparam-se. Vou me odiar por perguntar, mas o que foi que você disse o romano? É uma boa proteção para o sangue. Só isso? Pensei que fosse coisa muito pior. Você me surpreende. Mas voltando à vaca fria, minha cara jovem, apesar do seu evidente esforço para mudar de assunto, o que há de errado com o casamento? Justine imitou a rara gargalhada irônica da avó. Mamãe, francamente, é você quem me faz essa pergunta? Maddie sentiu o sangue ferver-lhe debaixo da pele e abaixou os olhos para a bandeja de abetos verdes. O fato de você ter completado 17 anos não lhe dá o direito de ser impertinente. Não é esquisito? Perguntou Justine a tigela. No minuto em que a gente se aventura em território estritamente materno, torna-se impertinente. Apenas perguntei, é você quem me fez essa pergunta? Perfeitamente normal, bolas.
Não estou insinuando que você é um fracasso, nem uma pecadora, nem coisa pior. Na realidade, sou da opinião de que demonstrou notável bom senso dispensando seu marido. Para que precisaria de um? Já há toneladas de influência masculina para seus filhos, com tantos tios por aí. E você tem dinheiro suficiente para viver. Concordo com você. O casamento é para os passarinhos. Você é igualzinha a seu pai. Outra evasão. Todas as vezes que a contrario, fico igualzinha a meu pai. Bem, terei de confiar na sua palavra, visto que nunca pus os olhos nesse cavalheiro. Quando vai embora? Perguntou Madge desanimada. Justine sorriu. Você não vê a hora de se livrar de mim, não é? Está certo, mamãe, não a censuro. Mas não posso fazer nada. Gosto de escandalizar as pessoas, principalmente você. Que tal me levar amanhã ao aeródromo? Deixe para depois de amanhã. Amanhã a levarei ao banco. É melhor que você já fique sabendo quanto possui. E Justine estava acrescentando farinha e misturando-a peritamente, mas ergueu os olhos ao perceber a mudança no tom da voz da sua mãe. Sim. Se algum dia se vir em dificuldades, faça o favor de vir para casa. Sempre teremos um quarto para você em Drogheda. Quero que se lembre disso. Nada que você faça será tão mal que a impeça de voltar para casa. O olhar de Justine enterneceu-se. Obrigada, mãe. No fundo, afinal, você até que não é uma velha tão chata e má quanto parece. Velha? Bradou o médico com assombro. Eu não sou velha coisa nenhuma. Só tenho 43 anos. Caramba, tanto assim? Madge atirou um bolinho que acertou o nariz de Justine. Sua miserável, riu-se ela. Você é um monstro. Agora me sinto como se tivesse 100 anos. A filha sorriu. Nesse momento, Fia entrou para averiguar como iam as coisas na cozinha. Madge saudou-lhe a chegada com alívio. Mamãe, sabe o que Justine acaba de me dizer? Os olhos de Fia já não eram capazes de mais nada além do esforço extremo de escriturar os livros, mas o espírito por trás das pupilas embaçadas continuava agudo como sempre. Como posso saber o que Justine acaba de lhe dizer? Indagou brandamente, olhando para os bolinhos verdes com um ligeiro estremecimento. Porque às vezes tenho a impressão de que você e Jussi trocam segredinhos que não me revelam. E agora, no momento em que minha filha acaba de me contar suas novidades, você entra aqui, coisa que normalmente não faz. O gosto deles, pelo menos, é melhor do que a aparência, comentou Fi, mordiscando um abetozinho verde. Asseguro-lhe, Madge, que não animo sua filha a conspirar comigo a sua revelia. O que fez agora para deixá-la desse jeito, Justine? Perguntou ela, voltando-se para a neta, que revestia com sua massa forminhas untadas de gordura e polvilhadas de farinha. Eu disse à mamãe que ia ser atriz, vó. Nada demais. Nada mais mesmo? E que mal lhe pergunte, isso é verdade ou é mais uma das suas piadinhas de mau gosto? É verdade. Vou começar no Culloden. Bem, disse Fi, encostando-se na mesa e olhando ironicamente para a filha. É surpreendente como as crianças têm ideias próprias, não é, Madge? Madge não respondeu. Você desaprova, vó? Resmungou Justine, pronta para o combate. Eu? Desaprovar? Não tenho nada a ver com o que você faz da sua vida, Justine. De mais a mais, acho que dará uma boa atriz. Você acha? Ecoou Madge espantada. É claro, disse Fi. Justine não é das que escolhem mal, não é mesmo, filha? Não. Justine sorriu, tirando dos olhos uma madeixa suada de cabelo. Madge surpreendeu-a, olhando para a avó com uma afeição que nunca sentira estendida a ela. Você é uma boa menina, Justine, disse Fi, e terminou o bolinho que começara a comer com tão pouco entusiasmo. Nada maus, mas eu teria preferido que você os tivesse coberto de glacê branco. Não se podem cobrir árvores com glacê branco, discordou Madge. É claro que sim. Quando se trata de abetos, é possível sim. O branco pode ser neve, disse sua mãe. Agora é tarde demais. Eles estão nauseabundamente verdes, riu-se Justine. Justine!
Desculpe, mamãe, eu não pretendia aborrecê-la. Sempre me esqueço de que você tem um estômago fraco. Eu não tenho estômago fraco, revirou Madge exasperada. Eu só vim ver se havia a possibilidade de uma xícara de chá, atalhou Fi, puxando uma cadeira e sentando-se. Seja boazinha e põe a chaleira no fogo, Justine. Madge sentou-se também. Você acha mesmo que isso daria certo para Justine, mamãe? Perguntou ela ansiosa. E por que não? Respondeu Fi, observando a neta ocupada com o ritual do chá. Pode ser uma fase passageira. É uma fase passageira, Justine? Perguntou Fi. Não, respondeu Justine, concisa, colocando xícaras e pires sobre a velha mesa verde da cozinha. Arranje um prato para pôr os biscoitos, Justine. Não jogue a lata na mesa, disse Madge automaticamente. E, pelo amor de Deus, não traga o latão de leite para cá. Despeje um pouco numa leiteira apropriada. Sim, mamãe. Desculpe, mamãe, respondia Justine mecanicamente também. Não vejo o porquê de tantos fricotes na cozinha. A única coisa que eu teria de fazer era repor no lugar o que não foi comido e lavar mais 2 pratos. Faço o que lhe digo, é muito mais bonito. Voltando ao assunto, prosseguiu Fi, não creio que haja o que discutir. Sou da opinião de que se deve deixar Justine experimentar, e ela provavelmente o fará muito bem. Quem me dera poder ter certeza, disse Madge em tom sombrio. Você está pensando conseguir fama e glória, Justine? Perguntou a avó. Elas fazem parte do pacote, disse Justine, colocando sobre a mesa o velho bule de chá da cozinha e sentando-se depressa. Não reclame, mamãe, não estou fazendo chá numa chaleira de prata para servir na cozinha. O bule está perfeitamente de acordo, disse Madge sorrindo. Está ótimo. Nada como uma boa xícara de chá, suspirou Fi, bebendo-se aos golinhos. Justine, por que persiste em apresentar as coisas à sua mãe de maneira tão desfavorável? Você sabe que a questão não é de fama nem de fortuna. É uma questão de ego, não é? Ego, vó? Naturalmente, ego. Você sente que nasceu para representar, não é isso? É. Então, por que não o explicou dessa maneira à sua mãe? Por que a perturbou com uma porção de tolices irreverentes? Justine deu de ombros, bebeu seu chá de uma vez e empurrou a xícara vazia na direção da mãe, pedindo mais. Sei não, disse ela. Eu não sei, corrigiu Fi. Espero que aprenda a falar melhor no palco. Mas você deseja ser atriz por causa do ego, não é mesmo? Acho que sim, replicou Justine com relutância. O teimoso e obstinado orgulho dos Cléris. Ele ainda será sua desgraça, Justine, se não aprender a dominá-lo. Esse medo estúpido de ser alvo de chacotas ou de ser ridicularizado. Embora não saiba como foi que você chegou à conclusão de que sua mãe poderia ser tão cruel. Ela deu uns tapinhas no dorso da mão de Justine. Dê um pouco de si, Justine. Coopere. Mas Justine abanou a cabeça. Não posso. Fi suspirou. Não sei o bem que ela poderá lhe fazer, minha filha, mas você tem minha bênção para o seu empreendimento. Tá, Nana, eu fico muito grata. Então trate de mostrar sua gratidão de um modo concreto. Descubra onde está seu tio Frank e diga-lhe que há chá na cozinha, por favor. Justine saiu e Madge olhou para Fi. Mamãe, você é assombrosa. Fi sorriu. Sim, você terá de admitir que nunca tentei dizer a nenhum dos meus filhos o que eles deviam fazer. De fato, nunca tentou, concordou Madge com ternura. E também lhe ficamos muito gratos por isso. A primeira coisa que Justine fez quando voltou a Sydney foi mandar tirar as sardas. Infelizmente, não se tratava de um processo rápido, pois eram tantas que a operação levaria aproximadamente 12 meses. Além disso, ela teria de ficar longe do sol pelo resto da vida, porque do contrário, as sardas voltariam. A segunda coisa que fez foi descobrir um apartamento, um feito nada desprezível em Sydney na ocasião, quando as pessoas construíam casas particulares e consideravam a vida em massa nos prédios de apartamentos como um anátema.
mas acabou encontrando um apartamento de 2 cômodos em Neutral Bay, numa das imensas e antigas mansões vitorianas da praia, que tendo conhecido tempos difíceis, haviam sido transformadas em edifícios de sombrios semi-apartamentos. O aluguel de 5 libras e 10 shillings por semana era exorbitante se considerar que o mesmo banheiro e a mesma cozinha serviria a todos os inquilinos. Justine, contudo, sentia-se muito satisfeita. Embora houvesse sido bem preparada para os trabalhos domésticos, tinha poucos instintos caseiros. A vida em Bothwell Gardens a fascinava muito mais do que o seu aprendizado no Culloden, onde a existência parecia consistir em meter-se atrás dos cenários para assistir ao ensaio dos outros, conseguir um papelzinho michuruca de vez em quando e decorar frases e frases de Shakespeare, Shaw e Sheridan. Incluindo o de Justine, Bothwell Gardens tinha 6 apartamentos, além do da senhora Devine, a senhoria. A senhora Devine era uma londrina de 65 anos que vivia fungando de tristeza. Tinha os olhos salientes e um grande desprezo pela Austrália e pelos australianos, embora não tivesse escrúpulo de roubá-los. Sua principal preocupação na vida parecia ser o custo do gás e da eletricidade, e sua principal fraqueza era o vizinho de apartamento de Justine, jovem inglês que explorava prazerosamente sua nacionalidade. Não me incomodo, às vezes, de fazer cócegas na velhinha enquanto recordamos o passado, disse ele a Justine. Isso impede que ela me azucrine a paciência. Você sabe como é. Vocês, meninas, não têm licença para ligar aquecedores elétricos nem no inverno, mas eu ganhei um de presente e tenho licença para ligá-lo até no verão, se me der na telha. Porco, disse Justine sem paixão. Ele se chamava Peter Wilkins e era caixeiro viajante. Venha ao meu quarto que lhe farei um bom chá qualquer dia destes, convidou ele, impressionado pelos olhos pálidos que o entregavam. Justine foi, tendo tido cuidado de não escolher uma hora em que a senhora Devine estivesse espiando, enciumada, e acabou se acostumando a repelir os avanços de Pete. Os anos que passara cavalgando e trabalhando em Drogheda lhe tinham dado uma força considerável, e ela não ligava para certas regras, como a de não bater abaixo da cintura. Vá para o inferno, Justine, arquejou Peter, enxugando as lágrimas de dor que lhe saltavam dos olhos. Desista, menina. Você sabe que terá de perdê-lo um dia. Isto não é a Inglaterra vitoriana e ninguém espera que você o guarde para o casamento. Não tenho a menor intenção de guardá-lo para o casamento, respondeu ela, arrumando o vestido. Acontece apenas que ainda não sei a quem caberá essa honra. Só isso. Como mulher, você não vale nada, disse ele brusca e maldosamente. Ela o machucara realmente. Não, não vale. Ora, vá se catar, Pete. Você não pode me ferir com palavras. E há muitos homens capazes de correr atrás de qualquer uma, se for virgem. E muitas mulheres também. Observe o apartamento da frente. Eu tenho observado. As 2 moças que moravam no apartamento da frente eram lésbicas e haviam saudado com muita alegria o advento de Justine até compreenderem que ela não estava interessada e nem mesmo intrigada. A princípio, ela não soubera direito o que elas estavam insinuando, mas depois que elas puseram as cartas na mesa, Justine encolheu os ombros sem se deixar impressionar. Assim, após um período de adaptação, tornou-se a caixa de ressonância delas, a sua confidente natural, o seu porto em todas as tempestades. Pagou a fiança de Billy para tirá-la da cadeia. Levou Bob para o Hospital Mater a fim de submetê-la a uma lavagem de estômago depois de uma briga particularmente feia com Billy. Recusou-se a tomar partido por qualquer uma delas quando Pat, Al, George e Rony assomaram alternadamente no horizonte. Aquilo parecia ser uma espécie muito insegura de vida emocional, pensou. Os homens eram bem ruinzinhos,
mas pelo menos tinham a vantagem da diferença intrínseca. Assim, com as moças de Culloden e as de Bothwell Gardens, além das que conhecera em Kincopal, Justine tinha uma porção de amigas e era também uma boa amiga. Nunca lhes contava todos os seus problemas, como elas lhes contavam os delas. Para isso tinha Danny, embora os poucos problemas que admitia ter não parecessem oprimi-la. O que nela mais fascinava as amigas era a sua extraordinária autodisciplina, como se houvesse preparado desde a infância para não permitir que as circunstâncias lhe atrapalhassem o bem-estar. Mas o que mais interessava a todas as pessoas que se diziam suas amigas era saber como, quando e com quem Justine se decidiria finalmente a realizar-se como mulher. Ela, porém, não tinha pressa. Arthur Lestrange era o jovem ator que por mais tempo desempenhara o papel de Albert Jones, e embora se tivesse despedido melancolicamente do seu 40º aniversário no ano anterior àquele em que Justine chegara ao Culloden. Tinha um bom corpo, era um ator firme e digno de confiança, e seu rosto viril, cercado de madeixas amarelas, provocava infalivelmente os aplausos do público. No primeiro ano, nem sequer notou a presença de Justine, que se mantinha muito quietinha e fazia exatamente o que a mandavam fazer. Mas no fim do ano, o tratamento das sardas terminara e ela começou a destacar-se dos cenários em lugar de confundir-se com eles. Tirando as sardas e acrescentando a maquiagem para acentuar as sobrancelhas e os cílios, ela era uma moça bonita, de uma beleza sutil de elfo. Não possuía a beleza impressionante de Luke O'Neill, nem a delicadeza de sua mãe. O corpo era passável, sem nada de espetacular, um pouco magro demais. Só o cabelo intensamente vermelho sobressaía sempre. No palco, porém, ela era muito diferente. Podia fazer as pessoas imaginarem-na bela como Helena de Troia ou feia como uma bruxa. Arthur notou-a pela primeira vez durante um período letivo, quando lhe pediram que recitasse um trecho de Lord Jim de Conrad, usando várias inflexões. Ela era realmente extraordinária. Ele percebeu a emoção de Albert Jones e, finalmente, compreendeu por que Al lhe dedicava tanto tempo. Mímica nata, mas muito mais do que isso. Justine valorizava cada palavra que pronunciava. E havia a voz, dote natural maravilhoso para qualquer atriz. Uma voz profunda, rouca, penetrante. Assim, quando a viu com uma xícara de chá na mão, sentada com um livro aberto sobre os joelhos, foi sentar-se ao lado dela. O que é que você está lendo? Ela ergueu os olhos e sorriu. Proust. Não acha meio enfadonho? Proust enfadonho? Não, a menos que não se goste de mexericos, pois é isso que ele é, nem mais nem menos, um velho e terrível mexeriqueiro. Ele tinha a convicção constrangedora de que ela o tratava como com um arzinho de superioridade intelectual, mas perdoou-a. Aquilo não passava de extrema juventude. Eu a ouvi recitando Conrad. Esplêndido. Obrigada. Talvez pudéssemos um dia tomar café juntos para discutir os seus planos. Se você quiser, disse ela, retornando a Proust. Ele alegrou-se por haver falado em café, em vez de jantar. A esposa mantinha-o num regime de meia ração, e o jantar exigia um grau de gratidão que ele não sabia se Justine estava preparada para manifestar. Entretanto, deu seguimento ao convite casual e levou-a a um lugarzinho escuro, na parte inferior de Elizabeth Street, onde podia ter razoável certeza de que a esposa jamais pensaria em procurá-lo. Por uma questão de autodefesa, Justine aprendera a fumar, cansada de sempre bancar a santinha, recusando cigarros que lhe ofereciam.
Depois que se sentaram, tirou um maço novo de cigarros da bolsa e destacou com cuidado a parte de cima do celofane que envolvia a carteira Lip-Top, certificando-se de que a parte maior do invólucro continuava enrolada na parte maior do maço. Arthur observava, entre divertido e interessado. Por que cargas d'água você tem tanto trabalho? Arranque logo todo o celofane, Justine. Que complicação! Ele pegou a carteira de cigarros e bateu com expressão reflexiva na mortalha intacta. Se eu fosse discípulo do eminente Sigmund Freud... Se você fosse Freud, o que aconteceria? Ela ergueu os olhos, viu a garçonete em pé ao seu lado. Um cappuccino, por favor. Ele se aborreceu por ela ter feito o próprio pedido, mas deixou passar o incidente, mais interessado em desenvolver o pensamento que tinha na cabeça. Um vienense, por favor. Pois bem, voltando ao que eu ia dizer a respeito de Freud, eu gostaria muito de saber o que ele pensaria disto. Ele diria... Ela tirou um maço da mão dele, abriu, retirou um cigarro e acendeu, sem dar a ele tempo suficiente de encontrar os fósforos. O quê? Ele pensaria que você gosta de manter intactas as substâncias membranosas, não pensaria? A gargalhada que ela deu ecoou através do ar fumarento. Vários homens voltaram, curiosos, a cabeça. Pensaria? Será que essa é uma forma indireta de me perguntar se ainda sou virgem, Arthur? Ele fez estalar a língua exasperado. Justine, vejo que, entre outras coisas, terei de lhe ensinar a bela arte da prevaricação. Entre que outras coisas, Arthur? Ela encostou os cotovelos na mesa e seus olhos cintilaram no escuro. O que é que você precisa aprender? Tive uma educação quase completa. Em tudo? Céus, como você sabe dar ênfase às palavras. Preciso não esquecer o modo com que disse isso. Existem coisas que só podem ser aprendidas através da experiência pessoal, disse ele com suavidade, estendendo a mão para esconder um anel de cabelo atrás da orelha dela. É mesmo? Sempre achei a observação adequada. Sim. Mas que me diz quando se trata de amor? Emprestou à palavra uma profundidade delicada. Como é que você pode interpretar o papel de Julieta sem saber o que é o amor? Um bom argumento. Concordo com você. Já esteve apaixonado algum dia? Não. Sabe alguma coisa sobre amor? Desta vez ele deu ênfase às palavras alguma coisa, em lugar de acentuar a palavra amor. Nada de nada. Ah, então Freud teria razão, hein? Ela pegou da carteira de cigarros e pôs-se a olhar para o invólucro sorrindo. Em algumas coisas, talvez.